pessoal, quero abrir aqui com esse editorial do Estadão de hoje o telefonema que Tarcísio deveria dar. Muito se discutiu nas últimas semanas se Lula deveria ligar para Trump, etc. O que não adianta absolutamente nada, tá? Esses telefonemas, na verdade, a diplomacia já negociou tudo antes e ali o telefonema é só para oficializar o que já foi conversado. Essa história de ligar e achar que isso vai resolver alguma coisa, o que vai é piorar. Tá? Vai piorar. Vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu quando o Zelensky visitou ali a Casa Branca. O que vai acontecer é que o Trump vai armar uma tocaia que vai ser gravada e aí ele vai começar a falar absurdos, né, sobre democracia no Brasil, etc e tal, e o Lula vai responder e aí vai começar um bate-boca e ele vai colocar isso nas redes sociais como uma humilhação, ou seja, a situação vai ficar pior com a ligação. E a única coisa séria, a única coisa decente que eu ouvi falar sobre telefonema até agora é isso que o Estadão colocou, o telefonema que Tarcísio deveria dar. O governador cobra de Lula que ligue para Trump, mas Tarcísio também poderia telefonar a Eduardo Bolsonaro, filho de seu padrinho político, e pedir que cesse a sabotagem contra São Paulo e o Brasil. Aliás, sabotagem que continua hoje, tá? Matéria que tá aqui no UOL hoje. Eduardo Bolsonaro e aliado, que é o Paulo Figueiredo, vão a Washington em busca de mais sanções. Eles já embarcaram, saíram lá da Flórida e já estão rumo a Washington. Mas eu sigo aqui com essa palhaçada de é ditadura do judiciário, é sei lá o quê. Eu vi um debate do Ivan Valente com o Ricardo Salles. O Ivan Valente botou pra torar, falou as verdades. Ele que foi realmente perseguido de uma ditadura, botou pra torar ali, falando a verdade sobre isso. Para de falar em ditadura, é mentira! Eu acho que o Salles pegou o tema errado para discutir com um cara anistiado. Eu fui torturado. Eu passei 6 anos na clandestinidade e não pude trabalhar. Meu diploma de engenheiro ficou preso 9 anos. Até a anistia. Eu passei pelo DOI-CODE. Lá no DOI-CODE nós temos o tratamento da ditadura. Cadeira do dragão, choque elétrico, geladeira, afogamento simulado. E se eu não tivesse lutado antes, você não seria deputado. Porque eu fui condenado pelo artigo 14 da Constituição para criar partidos políticos que só eram permitidos pela ditadura. Você não poderia ser deputado hoje, porque eles não queriam, eles fecharam o Congresso 3 vezes. Eles caçaram gente no Supremo. Isso é ditadura. Vocês atacam a democracia, vocês vendem a nação para o Trump, vendilhões da pátria. Isso é traição à pátria, apoiar. Pacotaço contra a criação de emprego, contra os empresários brasileiros, porque o Bolsonaro tem que ser solto, porque o Trump está apontando o dedo. E aí a gente chega nessa notícia da Folha de São Paulo de hoje. Trump fará investida contra museus para impor sua visão histórica e política, diz jornal. Ou seja, ele vai para cima também dos museus, exposições que ele não gosta, retira, coloca aquilo que ele acha, as versões, as narrativas que ele coloca, que ele acredita. E aí você pode se perguntar, mas como que museus que pertencem muitas vezes a fundações privadas, principalmente nos Estados Unidos, como que eles vão sucumbir a uma ordem do governo, né? Como que acontece esse processo? É o seguinte, pessoal, é só ver o que aconteceu com as universidades, principalmente Harvard, tá? O caso de Harvard é emblemático. Ele usa todo o instrumental que consta no livro Como as Democracias Morrem, como esses tiranos fazem para dobrar a democracia até ela virar uma ditadura. Inclusive, curiosamente, o autor do livro está aqui no Brasil, tá? Ele que é professor de Harvard também, várias coincidências aí. E ele está no Brasil, fez a palestra no Senado no dia 12, agora ontem, e falou que os Estados Unidos punem o Brasil pelo fato do Brasil fazer o que os Estados Unidos deveriam ter feito. Tá? De punir a tentativa de golpe de Estado e etc. Bem, eu vi um documentário de como que ele faz com a questão das universidades, especificamente no caso de Harvard. Ele vai por etapas, né? Ele vai ali estrangulando até que uma instituição privada, que tem ali um orçamento considerável, mesmo essa instituição tão poderosa, ela se dobre. O que ele faz primeiro? Ele vai primeiro nos 11% das receitas de Harvard, que são verbas de pesquisa contra câncer, pesquisa contra AIDS, etc., que são patrocinadas pelo governo federal. Isso aí corresponde a 11% de tudo que Harvard arrecada, tá? 686 milhões de dólares em 2024. Bem, aí como a instituição é muito rica, bem, sem 11% do orçamento dela, ela consegue seguir a vida, aí ela resistiu. O Trump querendo mudar os professores, querendo mudar a grade curricular dos cursos, querendo interferir em tudo, o que é como qualquer tirano da face da Terra faz. Tá? E aí ele parte para agredir outros 12% ali da receita da universidade, que são as tuitions, né? No fundo, isso aqui são as mensalidades, só que lá eles não pagam por mês, eles pagam, você paga de uma bolada só por ano. Tá? Bem, dentro desses valores
que representam 12% da receita da universidade, 27% do que é arrecadado com essas matrículas, com essas mensalidades, vem de estudantes estrangeiros. Aí o que ele faz? Ele bloqueou todos os vistos para estudantes estrangeiros de Harvard, ou seja, estrangeiros não podem estudar mais em Harvard, e aí ele já compromete 27% dessa renda. Lembrando, cada estudante estrangeiro desse paga, em média, $95 mil por ano de tuition, né, de matrícula, de anuidade. O melhor termo é esse, é anuidade. Ou seja, mais aí de 540 mil reais. Bem, como mesmo assim Harvard não se dobrou, aí ele continua no estrangulamento e começa a ameaçar o status de Harvard como entidade filantrópica. Tá? Por quê? Porque isso aí deu a Harvard o benefício de não pagar $465 milhões em impostos no ano passado. Então ele cria uma despesa aí nova de $465 milhões para Harvard ao ameaçar esse status de entidade filantrópica. Bem, ao que tudo indica, Harvard parece que vai fechar algum tipo de acordo com ele. Tá? E aí a pergunta que você faz é meio óbvia, assim, se nem Harvard resistiu a esse nível de violência e ataque, quem que vai resistir? Se ela é a mais antiga de todas, ela se eu não me engano, ela predecede a própria existência dos Estados Unidos como país independente. Tá? Então, bem, se ela não aguentou, as outras, muito menos, tá? Columbia e Berkeley e etc. Então, vocês vejam aí como que é todo o roteiro, né, de um tirano, um ditador, e dá para entender agora por que ele vai para cima dos museus, e ele provavelmente vai conseguir mudar o que são as exposições, tirar de lá o que ele não gosta e etc e tal. Inclusive hoje isso foi objeto de comentário lá naquele evento que houve com o pacote para o Brasil poder aguentar aí o tarifaço. Uma situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos, várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. E ainda sobre aquele relatório esdrúxulo divulgado ontem, aquele lá que fala que a Europa teve um declínio nos direitos humanos e El Salvador melhorou, né? E que também fala que o Brasil teve um declínio. Eu queria fechar aqui lendo o comentário do Christian Lynch sobre isso. Estados Unidos aponta o declínio de direitos humanos no Brasil. Estados Unidos que há 6 meses vivem sob um regime de ditadura, perseguindo a oposição e imigrantes, legais e ilegais, tentando reescrever a história oficial, falsificando estatísticas, coagindo magistrados e jornalistas, desrespeitando decisões judiciais. Isso é piada, não é? Quem são os Estados Unidos para falar em declínio de direitos humanos no Brasil? O que chamam de declínio é, na verdade, a repressão ao golpismo de extrema-direita com o qual o governo norte-americano hoje se identifica. O resto é conversa mole para o gado dormir, ou melhor, manter acordado. Só para fechar, pessoal, hoje a gente viu que a Jovem Pan noticiou que Carla Zambelli está debilitada, chora muito e não tem dinheiro nem para comprar shampoo. Bem, o repórter Davi Gonçalves esteve no local, conversou com familiares e assessores e traz bastidores do depoimento que aconteceu hoje em Roma. Zambelli chegou à audiência visivelmente debilitada e com os cabelos embaraçados. Chorou muito, estava vestida com um uniforme de prisioneira e não pôde utilizar as próprias roupas. A defesa pediu liberdade imediata e a presença de um médico alegando problemas de saúde. As restrições são rígidas. Ela não pode levar itens pessoais, nem um shampoo que custa 10 euros no presídio. Familiares relatam dificuldades financeiras também. O pai da deputada passou mal dentro do presídio, as contas do marido estão bloqueadas e doações de apoiadores deixaram de chegar. O filho de 17 anos não recebeu autorização judicial para viajar e encontrá-la. Eu não pareço ser uma pessoa burra. Poderia até ser, mas não sou. Pessoal, já dá para dizer que foi uma enorme burrice essa decisão dela. Porque aqui no Brasil ela estaria de boa, tranquila, talvez até numa prisão domiciliar, se dizendo aí vítima da ditadura, do judiciário, não sei o quê. E agora você vê que ela tá num cadeirão na periferia de Roma, super lotado. E olha a situação que ela chegou. Só chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda.
Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.